Bem-vindas à nossa aula, as 14 manifestações do orgulho. Digamos que o orgulho tem muitas máscaras, muitas facetas, e se nós não temos consciência das várias facetas e dessas várias máscaras, nós acabamos por destruir a nossa vida com as nossas próprias mãos. Destruímos os nossos relacionamentos, destruímos a nossa própria autoestima, destruímos a vida em geral, em todas as áreas. E portanto eu vou começar por dizer quais são as 14 manifestações do orgulho, as 14 máscaras que ele tem e depois, obviamente, uma a uma vou falar um pouco sobre elas. Portanto, vamos começar pela arrogância, prepotência, vaidade, atalho, zona de conforto, falta de perdão, a mentira, autossuficiência, ingenuidade, desobediência, insatisfação ou ingratidão, a desonra, a inveja e a impaciência. Estas são as 14 máscaras do orgulho. Acredito que há muitas mais, mas se nós tomarmos consciência destas todas no nosso comportamento no dia a dia, já estamos a criar milagres na nossa vida. Vamos a isso? Vamos começar. E vamos começar com a arrogância. Arrogância é quando nós lemos um livro e achamos que já sabemos tudo. Arrogância é quando nós fazemos um curso e achamos que já sabemos tudo. Vou dar um exemplo meu, que há muitos anos, quando eu fiz a iniciação de Reiki, eu fiquei convencida que por ter feito a iniciação de Reiki, então a minha vida estava resolvida. E por arrogância. Estava resolvida. Então eu achava que, por eu saber fazer Reiki, então não haveria problemas, ou se houvessem, iriam-se resolver muito rapidamente, que por ter aprendido todas aquelas técnicas, então eu já sabia gerir, criar uma vida abundante, uma vida, a vida perfeita que eu sonhava, apenas a partir da iniciação de Reiki. Isso foi arrogância. A vida mais tarde veio mostrar que eu precisava de continuar a aprender, e hoje eu sei que é aprender até ao meu último suspiro. É aprender até o teu último suspiro, se tu queres continuar a evoluir e a conhecer-te cada vez melhor e a criar uma vida cada vez mais abundante e mais tranquila e saudável. Portanto, a arrogância é muito, por vezes nós acabamos por aprender algo e que dizemos, eu já sei isso, eu já sei. Mas no fundo, já sabes, mas não sabes tudo. E portanto a arrogância temos de ter muita atenção, porque ela é muito subtil quando nós não temos consciência dela. Prepotência é quando nós acreditamos que temos uma capacidade que ainda não temos. Quando nós ouvimos alguém a falar algumas coisas e nós dizemos, eu já sei isso. A pergunta aqui é, se já sabes tantas coisas, será que tu vives essas coisas que tu sabes? Será que tu és a transformação dessa sabedoria que tu tens, desse conhecimento que tu tens? Hoje em dia temos acesso a muito conhecimento, a muita informação, as pessoas têm a cabeça cheia de coisas e é muito comum as pessoas dizerem-me em conversas circunstanciais, eu sei tudo isso, mas ela não vive isso. Ela não vive. Nós olhamos e nos comportamentos não tem nada a ver com aquilo que ela diz que sabe. Entre saber e ser vai uma grande distância. Muitas das vezes nós caímos também nesse erro de achar que já sabemos, sem olharmos para os nossos comportamentos, se nós somos aquilo que nós sabemos. Vaidade. Vaidade é quando nós não nos permitimos demonstrar vulnerabilidade. É quando nós não fazemos questão de mostrar uma imagem perfeita. Há muito esse, quando a vaidade está muito presente, há muito este tipo de comentário, até de pensamento. Nem pensar, verem que eu estou a ter este problema. Não lhe vou dar o gostinho de me ver triste. Não lhe vou dar o gostinho de me ver aborrecida, frustrada. Então isso é uma máscara do orgulho. É a vaidade de não querer mostrar vulnerabilidade, o querer ser perfeita, o querer mostrar essa perfeição. Eu mesma vivi muito essa máscara da vaidade e há uns tempos houve uma situação complicada na minha família
E para mim foi bastante desafiante e fui-me isolando. Nessa época eu tinha um grupo de amigas e quando isto me aconteceu, eu não tive uma amiga dessas que me tivesse enviado uma mensagem, pelo menos, ou me tivesse ligado a perguntar: Cristina, estás bem? Precisas de alguma coisa? Se precisares de mim, eu estou aqui. Eu não tive isso. Desejei muito, é um facto. E achei que era injusto. Que raio de amigas eram estas que eu tinha, que eu estava a passar por uma situação tão difícil e elas não se aproximavam. Tempos mais tarde, encontrei-me com uma delas e acabei por lhe perguntar porquê que não tinha havido esse telefonema, porquê que não tinha havido uma mensagem, pelo menos. E ela disse-me: sabes, achei que tu não precisavas de mim, porque tu és uma pessoa que sabe lidar muito bem com tudo e, portanto, tu és perfeita, sabes tudo. O que quer que eu fosse dizer não era nada significativo para ti e por isso é que eu deixei estar contigo a viver os teus próprios problemas. E foi nessa altura que eu percebi o quanto vaidade eu exerci na minha vida. Que até nas minhas próprias amizades eu mostrava-me ser uma pessoa perfeita. Mas eu não sou uma pessoa perfeita. E quando nós não tomamos consciência através destes conhecimentos, deste tipo de aulas, a própria vida, mais tarde ou mais cedo, vai nos mostrar que nós estamos a viver com uma máscara do orgulho e que é com essa máscara que nós próprios nos magoamos, que nós próprios destruímos a nossa própria vida. Atalho, uma outra máscara. Atalho é tudo aquilo que não é caminho, é tudo aquilo que tu procuras sempre arranjar forma de chegares lá, mas de uma forma mais rápida, mais simplificada. Atalho, por exemplo, é quem quer emagrecer 20 quilos e quer apenas tomar um comprimido. Isso é passar pelo atalho. E não está disposta a passar por mudanças alimentares, não está disposta a passar por transpirar, a fazer exercício físico, não está disposta a passar pelo processo, a viver o processo. Isso é o orgulho, é eu consigo. Muitas vezes estamos dispostas a fazer batota, só que quando nós fazemos o atalho, nunca é consistente. Podemos até momentaneamente ter o sucesso que nós buscamos, mas não é consistente. Mais tarde ou mais cedo nós vamos cair. Então, se vocês olharem para a vossa vida, muito provavelmente vão se lembrar de situações destas, em que momentaneamente vocês achavam que estavam sob controle, que tinham controle sobre as coisas, que estava tudo mais do que resolvido e que depois, por vezes até sem contar, as coisas desmoronaram-se, tipo um castelo de areia. É isto, a vida vai-nos mostrando quando nós temos determinadas máscaras do orgulho. Zona de conforto. Zona de conforto é aquela pessoa que só busca o prazer, o bem-estar, que não está disposta a passar pela dor, pelo desconforto de passar dali. Zona de conforto é o pior lugar onde nós podemos estar, porque nós não evoluímos, nós não crescemos, nós não desenvolvemos. Então, zona de conforto é de facto a busca constante pelo prazer. Só que nós, adultas, precisamos de fazer o que tem de ser feito. Fazer o que tem de ser feito. E então é isto. Nós temos que fugir dessa zona de conforto para que possamos ir sempre evoluindo. Porquê que nós temos tanta tendência de estar nessa zona de conforto? Porque essa zona de conforto dá-nos uma falsa sensação de controle. Isto foi aprendido muito lá atrás, quando nós ainda éramos bem pequeninas, muitas de nós nem temos lembranças disso, mas a zona de conforto começou a ser escolhida, preferida, quando fazíamos alguma coisa e éramos alvo de elogios, de reconhecimento. E então nós achávamos que se eu continuar a fazer isto, eu vou ter esse reconhecimento, vou me sentir amada. E então isso faz com que nós queiramos fazer sempre as mesmas coisas, a chamada zona de conforto. Vou dar um exemplo, que é o caso de um bebê. Quando começa a bater palminhas, normalmente os pais, os familiares mais próximos começam: oh, que lindo, bateu palminhas, e fazemos uma festa. O que é que a criança faz depois disso? O que ela faz é constantemente vai batendo palmas para chamar a atenção. E não é só para chamar a atenção, é para se sentir amada, para se sentir vista, para se sentir aceito, porque isto é uma necessidade do ser humano, de todos nós, sem exceção. Só que isso vai nos prendendo a padrões. E então a zona de conforto é uma zona de falso prazer,
Achamos que é de prazer, mas não. Porque quando vivemos nessa zona de conforto e vemos os outros a evoluir, vemos os outros a ter sucesso, naturalmente surge uma outra máscara, a da inveja. E por falar em inveja, vamos falar de inveja. Normalmente quando perguntamos, não é? Quando se fala sobre inveja, os outros é que têm inveja sobre nós. Mas nós nunca temos inveja sobre ninguém. Isso é mentira. E por vezes até se dizem, não, eu não tenho inveja nenhuma, não. Tenho uma pequena inveja, por exemplo, e vou dar este exemplo, por exemplo, da minha cunhada, que tem um corpo fantástico, tem uma casa linda, tem um marido que a adora, que a venera, mas ela é muito boa pessoa, sabes? Ela é muito boa pessoa. Isto é uma invejazinha branca, é uma invejazinha boa. Menina, não existe inveja branca, não existe inveja boa. Inveja é inveja. Quando tu te comparas a outra pessoa e te sentes inferior, é aí que a inveja é disparada. É aí que a tua máscara é colocada. A máscara da inveja. Falta de perdão. Há alunas minhas que dizem assim, não, eu já perdoei, já esqueci, não aquece nem arrefece, olha como esta parede, não me interessa nada, já esqueci completamente, não me diz nada, nem quero saber. Mas o que eu te quero dizer é que isto não é perdão. Perdão não aquece nem arrefece, já não me diz nada, não sei o que, não, esquece. Isso é o ego na sua plena máscara. Porque quando tu perdoas, tu abençoas essa pessoa. Aliás, a forma de tu saberes se verdadeiramente perdoaste essa pessoa é quando tu te lembras dela, pensas nela e lanças bênçãos. Que sejas muito feliz, que sejas muito abundante financeira, que tenhas muito sucesso, que realizes todos os teus sonhos, sei lá, tanto é desejar ao outro aquilo que nós desejamos para nós, de coração, e sentirmos essa vibração de gratidão. É assim que tu tens a certeza de que perdoaste o outro. Agora, a falta de perdão é a raiz das dificuldades financeiras e os desafios emocionais. Quando tu tens dificuldades financeiras ou desafios emocionais, ou dificuldades emocionais, pergunta-te: o que é que eu preciso de perdoar? Ou quem é que eu preciso de perdoar? Ou o que em mim eu preciso de perdoar? O processo de perdoar é muito simples, não é fácil, mas é muito simples. É primeiro tu decidires perdoar. Depois tu oras, rezas por essa situação, por essa pessoa, por ti, pelo que for. Rezas. Porquê que eu estou a pedir para tu orares, para tu rezares? Porque o perdão é divino. O perdão não é humano, é divino. Então nós temos que nos conectar com a nossa centelha divina para que essa energia, de facto, seja alimentada dentro de nós e que possa levar essa emoção do perdão para essa situação. Depois, treinas até ser. Que isto quer dizer o quê? Abençoas o outro até sentires. Porque é perfeitamente natural tu, durante um período de tempo, tu não conseguires sentir que estás a dizer verdades, não sentires verdade nas tuas palavras. Mas não te preocupes, tu quando vais para o ginásio para ganhar músculo, não é só porque tu pensaste em ir para o ginásio para desenvolver músculo, que o teu músculo começa logo a desenvolver. Tu vais ter que praticar hoje, praticar amanhã, até que o músculo comece a desenvolver. Aqui é exatamente a mesma coisa. Quando tu decides perdoar, está decidido. Oras, faz orações por ti, para que a tua centelha divina te ajude a fazer o processo de perdão. E depois, abençoas essa pessoa, abençoas essa situação, abençoas-te a ti mesma, se for algo que tu precises perdoar contigo mesma. O processo de perdão é este. E é um processo lindo de ser feito. E demora o tempo que for necessário. Não há uma pílula mágica aqui. Há uma vontade, há um propósito, há um querer, há um processo. Não uma pílula mágica. Aqui, em tudo o que eu te ensino, eu não entrego nenhuma pílula mágica, porque não existe. Exige um processo e uma grande força de vontade de ultrapassar as nossas dificuldades e sair das nossas zonas escuras. Eu primeiro tenho que conhecer o inimigo. E o inimigo são estas máscaras que eu te estou a dar hoje nesta aula. Quando tu conheces o inimigo e começas a virar para a tua vida, para os teus comportamentos, não é para aquilo que tu dizes,
Não é pelo que a tua boca diz lindas coisas maravilhosas. Não. É pelos teus comportamentos. Para a forma também como tu comunicas com os outros. Pela forma como tu comunicas contigo mesma. Nós não podemos lutar contra um inimigo que nós não conhecemos. Então, primeiro conhece os teus inimigos. E eu estou-te a dar hoje 14 inimigos. E quando tu os reconheces na tua vida, tu ganhas o poder de lutar contra eles. É fácil? Não. Mas é simples. A mentira. Todos os orgulhosos são mentirosos. Não me digas que nunca mentiste. É claro que sim. Todos nós já mentimos e achamos que não. Ai não, foi uma desculpa inocente. Não existe desculpas inocentes. Mentiras são mentiras. Já agora, omissão também é uma mentira. Por exemplo, tens o teu filho na escola. Esqueceste de ir buscá-lo à escola. Distraíste com alguma coisa, esqueceste. O telefone toca, é o teu filho. Mãe, onde tu estás? Estou à tua espera. E tu dizes... Ai, filho, estou a caminho, tu já chegaste, espera só um bocadinho que eu estou a chegar. Desligas a chamada e ainda estás em casa. Ainda vais pegar no carro para ires buscá-lo. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso não tem... Esquece. Isso é o ego a querer disfarçar a máscara. Mentira é sempre mentira. Então, porquê que nós pregamos estas pequenas mentiras? Porque queremos passar uma imagem de perfeição. E principalmente os pais têm muito essa tendência de passar essa imagem de perfeição, de super-heróis para os filhos. É o pior erro. Porque errar, todos nós erramos. E nós precisamos de admitir os nossos erros para que possa haver evolução e também para que possa haver conexão entre as famílias e que os filhos não vejam os pais como autoritários, como inalcançáveis. Já foi tempo, mas este não é o tempo. Já passou. Eu agora estou-me a recordar também de algumas alunas que me dizem... Nem pensar. Eu não permito que os meus filhos me mintam. Nem pensar mentira é a pior coisa que me podem fazer. Mas naquela vez que te convidaram para jantar fora e tu não gostavas muito das companhias e tinhas logo dito que sim e ficaste naquela, ai, não me apetece nada ir para aquele jantar, não me apetece nada. Bem, o que é que eu faço? Vou arranjar uma desculpa. E liga e diz... Olha, surgiu um contratempo, eu não posso, ou estou com dor de dentes, ou que não sei das coisas. Isto é o quê? Isto é mentira. Quem tem filhos, e se os filhos assistem a isso? Como é que nós temos autoridade para dizer eu não admito que me mintas quando os nossos filhos assistem às nossas próprias mentiras? São só desculpas, desculpas são mentiras. Ponto. Isto são mecanismos do nosso ego para disfarçar esta máscara, a da mentira. A autossuficiência. Há muito esta afirmação. Não preciso de ajuda. Não é preciso. Eu tomo conta de tudo. Eu consigo fazer. Normalmente estas afirmações são mais aplicadas nos relacionamentos. Principalmente naquelas mulheres que me dizem: bem, Cristina, tenho um marido que é um banana, ele não faz nada. Chega a casa, senta-se no sofá como se estivesse de férias, 1001 coisas para fazer, ele não me ajuda, ele não faz. E normalmente nessa altura eu costumo perguntar: como é que foi o início da relação? Quantas vezes tu disseste: deixa estar que eu faço? Não, deixa estar, eu resolvo isso. Tive uma aluna que há uns tempos me disse que o marido sempre que a ajudava a tirar a louça da máquina, que tinha que partir sempre uma peça. E ela ficava super irritada, super chateada. Quando ele dizia: eu vou arrumar a louça da máquina, ela pensava: o que é que ele vai partir desta vez? E ela estava sempre focada naquilo. E então ela dizia: deixa estar porque eu não quero que tu quebres nada. Deixa estar que eu tiro a louça porque eu não parto louça, tu tens que partir sempre louça, tudo aquilo que tu fazes tem que sair alguma coisa errado, tens que partir, tens que estragar, então deixa estar que eu faço. Esse deixa estar que eu faço, não é? É a tal máscara da autossuficiência, é uma questão de orgulho. Eu faço porque eu quero, porque eu posso e porque eu mando. Então a autossuficiência, muito cuidado. Porque muitas vezes nós achamos que é porque eu sou forte, porque eu sou inteligente, porque eu consigo, porque obviamente todos nós conseguimos, porque todos nós podemos fazer aquilo que nós entendemos. Mas até que ponto essa autossuficiência é pôr os outros de parte? A autossuficiência é uma máscara do ego. Cuidado. Ingenuidade é não querer ver o óbvio.
é não querer ver as evidências. Por exemplo, e há uns tempos tive uma aluna que disse: Cristina, eu conheci o homem perfeito. Ele abre a porta do carro, ele oferece-me chocolates, ele paga os jantares, ele oferece-me montes de presentes, ele era de facto, pela descrição dela, ele era de facto um homem perfeito. Mas existem homens perfeitos? Eu não conheço, assim como não conheço mulheres perfeitas. Então, essa foi uma das máscaras do orgulho dela, a ingenuidade. Ela não quis ver as evidências. É importante, sim, saber como é que essa pessoa, antes de chegar a ela se comportou com outras. Procurar o histórico, saber qual é a história. É certo que nós vamos mudando, nós vamos nos transformando, mas quem não está neste caminho, a tendência é repetir padrões. Então, a ingenuidade é uma máscara do ego. Que às vezes dizem: ai, fui tão ingênua, ele enganou-me bem enganada. Não, ele não te enganou bem enganada. Não quiseste ver as evidências. Então, ingenuidade é também uma manifestação de orgulho e que pode destruir a tua vida. Desobediência é aquela pessoa que não suporta obedecer nada. O namorado ou o marido não lhe pode dizer nada, não lhe pode pedir nada porque ela não suporta. Ela começa logo a dizer: mas Mas acho que sou tua empregada. Mas achas que sou tua criada? Ou tua escrava era só que faltava, não sou tua mãe. Vai lá e faz tu. essa dificuldade de obedecer. No mercado de trabalho isso acontece. Há uns tempos, uma pessoa amiga me contou que contratou uma colaboradora para o escritório para fazer especificamente alguns trabalhos lá. Sempre que lhe pediam para fazer aqueles trabalhos, havia sempre problemas, porque ela recusava-se sempre a fazer. Ela nunca era da maneira como ela queria, o que eles pediam estava sempre errado, o que ela entendia que estava certo, e ela não aceitava aquilo que pedia. Ela tinha que fazer sempre as coisas à maneira dela e não como lhe pediam. Deves calcular qual foi o resultado daqui, não é? Insatisfação ou ingratidão, que é a mesma coisa. São aquelas pessoas que podem entrar num ambiente em que está tudo perfeito, mas ela procura até encontrar um defeito. É aquelas pessoas que estão sempre mal encaradas, como se tivessem chupado limão e estão sempre ali muito mal encaradas, olhar para tudo em busca de defeitos das pessoas, dos ambientes, de tudo. A insatisfação e a ingratidão é também uma máscara do orgulho. E, meu Deus, o quanto isto estraga a nossa vida. Desonra ou desrespeito. Nós vivemos numa sociedade em que nós, mulheres, fomos treinadas, doutrinadas para desonrar os maridos. É uma constante busca por poder. É uma constante busca de mostrar que eu sou melhor, que eu sou mais forte. E então não elogia o marido, não o enaltece, não o escuta. E isso tudo é uma grande desonra. É por isso que muitos relacionamentos não duram. Ou se duram, o casal vive num inferno, porque a mulher não sabe honrar o homem que tem do seu lado. E está constantemente a desonrá-lo, a desrespeitá-lo. Não o ouve, não o aceita tal como ele é. Ela é que tem razão e está sempre na luta pelo poder na relação. Consegues imaginar os resultados disto, não é? E por fim, impaciência. Impaciência é tu não conseguires aceitar o ritmo do outro. É tu não conseguires flexibilizar-te para incluires o outro na tua vida. Isto acontece principalmente naquelas mulheres que são muito aceleradas, têm um pensamento acelerado, as ações são muito aceleradas. E quando tem alguém do lado delas, seja colegas de trabalho, seja o próprio marido ou o namorado, que é uma pessoa mais tranquila, que normalmente em termos de relacionamentos acontece assim, há sempre um mais acelerado e o outro mais calmo, mais lento. Isso faz com que essa pessoa diga: irrita-me os lerdos. Irrita-me essas pessoas, meu Deus, como é que é possível? Tenho uma amiga que se recorda que quando era mais nova tinha uma tia que dizia: tu és tão lenta, que tu és boa para trazer a morte. Isso cria estragos dentro de nós, mas isso nós entraríamos agora numa outra aula que seria sobre crenças
limitadoras. Mas aí está, é importante nós analisarmos isto desta forma. Os outros têm o seu próprio ritmo, assim como nós. E temos que nos flexibilizar para incluir os outros à nossa volta. Quando isso não acontece, nós estamos a ser dominadas por mais uma das múltiplas máscaras do ego. E agora que já te apresentei as 14 manifestações do ego na nossa vida, gostaria que tu refletisses, que analisasses, talvez pelos apontamentos que tu foste fazendo nesta aula, em quantas máscaras do ego tu te identificaste. Quantas? 1, 2, as 14? Eu gostaria muito que tu depois me enviasse uma mensagem a dizer quantas máscaras tu te identificaste. Quero dizer-te que quantas mais máscaras tu te identificares, mais consciência tu tens das tuas próprias ações. E tu podes até pensar, bem, esta máscara eu usei muito quando eu tinha 15 anos. Na minha adolescência eu usei muito esta máscara. Hoje não, hoje já não faz sentido, eu hoje já não me comporto desta forma. O que eu te quero dizer é que se em algum momento na tua vida tu exerceste essa máscara, tu vivenciaste essa máscara na tua vida, hoje podes não exercer, mas ela está lá. É uma questão de tu a alimentares. Basta tu alimentares e ela entra em ação. Então, significa que essa máscara é tua, independentemente de tu a usares hoje em dia ou não. Portanto, quando tu fores analisar as máscaras, estas 14 manifestações de orgulho, pensa também não só no teu momento presente, mas ao longo da tua vida. Porque isso abre-te muito mais consciência e consegues conhecer mais profundamente o inimigo que habita dentro de ti. Tu não te podes livrar definitivamente do teu inimigo. Neste caso, destes 14 manifestações do teu inimigo, que é o ego. Não te podes libertar. Tu não podes pegar nisso, pôr no caixote de lixo e acabou, eu já não tenho nada disto. Não. Não nos libertamos deles, mas aprendemos a controlar, a dominar o nosso inimigo e a mantê-lo enclausurado conscientemente, decidindo todos os dias termos comportamentos que sim, que nos elevam, que nos constrói e que nos faz melhorar a nossa vida e construir uma vida extraordinária, porque é o sonho de todas nós e Deus fez-nos para isso. Deus fez-nos para que nós tivéssemos de facto uma vida extraordinária, só que nós precisamos de conhecer muito bem o inimigo que habita dentro de nós, porque senão nós somos plenamente, completamente dominadas por ele, tornamos-nos cegas pelo inimigo e a nossa vida será um espelho disso mesmo. Muito obrigada por estares aí desse lado. Obrigada e do fundo do meu coração, eu espero ter-te ajudado a conheceres o teu inimigo, para que tu possas fazer a partir de agora escolhas muito mais conscientes.